Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 101º encontro, Mateus capítulo 27, versículos 57 a 66. Ouçamos nossa leitura. Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos deu ordem para que o cadáver fosse entregue a José. José, tomando o corpo, o envolveu num lençol limpo e o colocou no túmulo novo, que ele mesmo havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam aí sentadas em frente ao sepulcro. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós lembramos que aquele impostor, quando ainda estava vivo, falou: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, mande guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Então essa última mentira seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: vocês têm uma guarda, vão e guardem o sepulcro o melhor que puderem. Então eles foram manter o sepulcro em segurança, lacraram a pedra e montaram guarda. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 57. Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Entre os israelitas, sepultar alguém era muito importante. Se tratava do último reconhecimento daquele que era sepultado. Aquele que o sepultamento era negado era uma ofensa. Uma pessoa executada deveria ser sepultada para não contaminar a terra. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 a 23. E devia ser colocado numa vala comum. José de Arimateia quer dar sua última homenagem a Jesus. São Mateus nos dá, então, aos detalhes do sepultamento de Jesus. José de Arimateia, se afirma, se tornara discípulo de Jesus. Assim, com a morte de Jesus, nos faz conhecer outro discípulo do próprio Mestre, depois que os 11 fugiram. Este era um homem rico. Ele é que dará a Jesus um lugar para ser sepultado. José sai do seu anonimato e pratica uma obra de caridade. Normalmente, não era permitido sepultar o cadáver de quem for executado. Somente por um ato de bondade é que se podia obter o corpo de um supliciado e assim lhe dar o rito fúnebre. Sabemos que os judeus não permitiam que os cadáveres permanecessem
expostos para, como vimos, evitar contaminar a terra. Versículo 58. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos deu ordem para que o cadáver fosse entregue a José. O ato de José é um ato corajoso. Ele poderia ser acusado de ser associado a Jesus, razão que fez com que os 11 apóstolos fugissem. Ele poderia ser executado pelo Sinédrio, esse Sinédrio que José pertencia. Sendo José uma pessoa rica, daria então um sepultamento decente a quem foi considerado marginalizado e crucificado. Ele fez algo incomum, mas de muita coragem, e enfrenta a ameaça das autoridades judaicas que poderiam acusá-lo de discípulo. O texto nos faz supor a respeitabilidade de Jesus diante do governador. O texto nos faz supor a respeitabilidade de José diante do governador, que não se intimida, José não se intimida ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Versículo 59. José, tomando o corpo, o envolveu no lençol limpo. O túmulo de Jesus, que é dado por José, recebe então o corpo de Jesus. Jesus é tirado nu da cruz e coberto então num lençol, num sudário. Ao envolvê-lo, revela que José cuida do corpo de Jesus, tomando-o e enfaixando-o, fazendo lembrar Maria no nascimento, porque Jesus, na noite de seu nascimento, foi enfaixado por lençóis. Mateus capítulo 2, versículo 7. O Jesus que é enfaixado ao nascer, o é também ao morrer para ser sepultado. O lençol limpo que envolve Jesus é todo puro, livre de qualquer impureza. Versículo 60. E o colocou no túmulo novo que ele mesmo havia mandado escavar na rocha. Em seguida rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. A palavra sepulcro em grego, mnemeion, é aparentada com memória. O homem é memória da morte, sem fôlego pela herança que lhe cabe por sorte. O sepulcro é novo, como é o seio virginal de Maria. José havia mandado escavar o túmulo. José de Arimateia coloca Jesus em seu próprio túmulo. Com esse gesto, ele revela que é verdadeiramente discípulo de Jesus. O sepulcro foi talhado como muitas pessoas ricas faziam nas redondezas de Jerusalém, da Cidade Santa. Uma grande pedra é colocada no túmulo para guardar o túmulo das feras e ladrões. Neste túmulo deposita-se Jesus. Ele que é primícias dos que dormiram. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Novo é o túmulo, como nova será a luz que dele jorrará em profusão. Também a pedra na entrada do túmulo também será aquela que irá separar a vida da morte. José retira-se. Visto que já haviam sepultado Jesus, José fez o que devia fazer.
a Jesus naquela hora, com respeito à sua dignidade. Não tendo mais a fazer, ele se retira. Versículo 61. Maria Madalena e a outra Maria estavam aí sentadas em frente ao sepulcro. Duas mulheres se fazem presentes enquanto os discípulos haviam fugido. E José de Arimateia não tinha mais nada a fazer depois do sepultamento. As mulheres estão sentadas em frente ao sepulcro, que testemunha a morte de Jesus, a descida de Jesus ao Sheol, ao reino dos mortos. As mulheres são testemunhas da morte de Jesus, no seu sepultamento, como serão também testemunhas na ressurreição. Elas que estavam de pé, vendo Jesus ser crucificado e padecendo, agora estão sentadas próximo ao túmulo. Versículo 62. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos. Com essa notícia e com sua consequência, que encontramos no capítulo 28, do versículo de 11 a 15, Mateus quer responder a rumores maliciosos que os judeus iam difundindo contra os cristãos e contra a ressurreição de Jesus. Os judeus quiseram se opor ao gesto de Pilatos de entregar o cadáver a José. Os judeus consideravam Jesus um impostor, um falso Messias e profeta. Pilatos não se retrata da concessão a José, mas cede ao pedido das autoridades. O dia da preparação se aplicava à sexta-feira, dia em que os judeus preparavam a Páscoa, o Shabá. No dia seguinte, um dia depois da preparação, se trata do sábado de Páscoa. As autoridades judaicas estão se preparando com o destino de Jesus. As autoridades judaicas se preocupam com o efeito da proclamação da Páscoa no povo. Na cena aparecem os fariseus. Vemos aqui a única referência aos fariseus na narrativa da paixão, embora eles faziam parte do Sinédrio. Embora os sumos sacerdotes e o Sinédrio, dentre eles os fariseus, conseguissem aquilo que queriam, que era eliminar, matar Jesus, agora querem garantir a vitória sobre Jesus. Eles ficaram sabendo onde Jesus foi sepultado e temiam que os discípulos escondidos planejassem uma fraude. Mas seria improvável, visto que aqueles que abandonaram Jesus haviam se dispersado por medo e não iriam agora procurá-lo depois que ele morreu. Versículo 63. E disseram: Senhor, nós lembramos que aquele impostor, quando ainda estava vivo, falou: depois de 3 dias eu ressuscitarei. O medo das autoridades judaicas de que eles poderiam ser culpados pela morte de Jesus, diante da afirmação da ressurreição depois de 3 dias. Eles querem garantir que isto não aconteça. Não aconteça. Querem garantir que Jesus fique morto e enterrado. Eles querem ter o controle da situação e impedir a obra de Deus em Jesus. As autoridades, sumos sacerdotes e fariseus chamam Pilatos de Senhor. Ele, Pilatos, que eles chamam de Senhor, que representa o poder de Roma na terra de Israel. As autoridades não reconhecem Jesus como Senhor, mas reconhecem Pilatos como Senhor.
e seu poder coercivo romano. Eles acusam Jesus de ser impostor, mas não reconhecem que são eles que desencaminham Israel. Mateus capítulo 9, versículo 36. Que são eles aqueles que enganam as multidões. Mateus capítulo 27, versículo 20 a 25. Jesus havia dito que os saduceus são enganadores. Mateus capítulo 22, versículo 29. E advertiu os discípulos contra os enganadores no tempo antes do fim. Mateus 24, capítulo 4 e 5, capítulo 24, versículo 4 e 5, versículo 11 e versículo 24. E também advertiu contra o fermento dos fariseus. Versículo 64. Portanto, mande guardar o sepulcro até o terceiro dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo, ele ressuscitou dos mortos. Então essa mentira será pior que a primeira. Os sinédrios, sumos sacerdotes, fariseus, aqui representados, eles dão uma ordem ao rei, ao senhor Pilatos. O que as autoridades temem, como vimos, é que os discípulos roubem o corpo do Senhor Jesus, mentindo e colocando intrigas junto ao povo, afirmando que aquele que foi crucificado, aquele que morreu, ressuscitou. A primeira impostura, mentira, é Jesus. A última impostura é a afirmação da sua ressurreição. Para evitar a propagação de mentiras, segundo as autoridades, seria melhor garantir o túmulo para evitar que os discípulos propaguem uma mentira maior e eles sejam acusados de matarem o autor da vida, testemunhado pelos discípulos. Os discípulos estavam medrosos, nem ousariam roubar o corpo de Jesus. São João nos relata que eles estavam reunidos no cenáculo com as portas fechadas por medo dos judeus. Ficaram trancados e não ousavam sair. João capítulo 20, versículo 19. Versículo 65. Pilatos respondeu: vocês têm uma guarda, vão e guardem o sepulcro o melhor que puderem. Pilatos responde que a guarda do templo será a guarda do sepulcro. A guarda tem o poder de matar um vivo, mas não terá poder de impedir a ressurreição, pois o poder humano não pode impedir a vida divina, pois não tem poder sobre Deus e sua ação no mundo. A presença da guarda junto ao túmulo acentua o milagre da ressurreição. As autoridades armam um cenário para demonstrar o poder de Deus, que se opõe ao poder das autoridades judaicas. Versículo 66. Então eles foram manter o sepulcro em segurança, lacraram a pedra e montaram guarda. Lacrar o sepulcro é sinal de reconhecimento, uma garantia de que quem matou Jesus agora lacra o lugar onde ele foi sepultado, para garantir que Jesus não sairia, isto é, um morto não sairia, e que alguém entre os seus rompesse o lacre, e assim se poderia constatar a fraude. A tumba vem lacrada e vigiada, mas tudo isto não impedirá a ressurreição. E a presença daquele que estava morto se manifestará vivo, ressuscitado, vencedor da morte, desmascarando os planos das autoridades que não podem impedir a ressurreição. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.